É isso aí, gente. Estamos de volta agora, direto da cozinha. O Café com Política, deixa eu explicar primeiro, né? O professor Carlos está aqui comigo hoje para participar do Café com Política. Normalmente está aqui o nosso querido Dr. Fred Maia, né? Que hoje está num congresso médico, não vai estar aqui hoje no Café com Política, mas será brilhantemente substituído pelo professor Carlos, né, professor? Oh, que honra, que honra. E nós vamos falar hoje um pouco dessa questão do universo político, das dificuldades que a nossa cidade está passando, né? Aliás, pegando um pouco até da experiência em gestão pública, né, e as coisas relacionadas à gestão pública que o professor tem, a gente vai falar um pouco sobre isso também. Tem duas soluçõezinhas aí que eu acho que os nossos amigos que estão aí na administração pública podiam anotar, né? Exatamente, o caderninho, exatamente. Caderninho, caneta na mão. Eu tenho meu caderninho. Eu vou anotando pra as gente ideias, pegar, né? as boas ideias. Agora, antes da gente falar disso, é importante porque nós estamos efetivamente na campanha, né? Já começou a campanha, a gente tem uma eleição esse ano, uma eleição extremamente difícil para o país, uma eleição difícil para o eleitor também, né? Porque afinal de contas é descrédito, é falta de opção, é tudo misturado, mas ainda assim a gente tem que escolher, precisa escolher e precisa escolher com responsabilidade, né? Exatamente. Enquanto você vai falando com o pessoal, eu vou fazendo o seu café aqui, né? Primeiramente, aliás, aproveitar aqui, Ana, antes, agradecer meu amigo Pedro lá da Império, o meu amigo imperador, né? A gente tem amigo imperador, não é coisa pouca não, né? Pedro lá da Padaria Império esteve aqui hoje, trouxe um lanchinho, um mimo para o pessoal da redação, está aqui o pão de queijo do Pedro também. Pedro está lançando, gente, a esquina da Império, né? A famosa esquina da Império, a nossa tradicional esquina da Império, vai vir com uma repaginação que vocês não têm ideia, valorizando nossa história, com o espaço cultural, enfim, muita coisa bacana, não vou ficar dando spoiler aqui não. Depois a gente mostra que é melhor e você vai ver o presente que o Pedro está oferecendo para a cidade. Professor, desculpa interromper, vamos fazer o seu café. Primeiramente, um bom dia, muito obrigado pelo convite, Anderson. É o motivo, eu que agradeço. Né, e um bom dia para os nossos telespectadores, as pessoas que estão na internet nos assistindo, os que irão assistir posteriormente o nosso Café com Política. E é um motivo de muito prestígio estar aqui nesse programa, que é o programa de maior audiência da cidade. Graças a Deus. Da última vez que eu estive aqui, aí eu saía na rua, as pessoas assim, pô, Carlos, eu vi a tua entrevista na TV, aí, pessoas que eu nem imaginava. O pessoal costuma falar assim, Anderson, como é que é a tua audiência? Eu falei, faz o seguinte, você vai lá, participa comigo no programa, depois você me fala. Aí pessoas na faculdade, pessoas legal, na rua, que bom, amigos. Professor, que bom. Então, muito, muito legal isso. E o mais interessante o quê? É a gente poder divulgar o nosso conhecimento, contribuir com o nosso conhecimento para a melhoria da qualidade de vida da nossa cidade. Sem dúvida, né? Uma cidade tão largada há tantos anos assim, mas eu tenho muita fé que Teresópolis vai voltar a ser uma cidade grandiosa. Uma cidade com boas práticas, uma cidade com boa política, né? Política pública, ciência política, isso que eu quero deixar bem claro, porque eu não sou ligado à política partidária. Isso é importante a gente falar também. Eu não sou ligado, né? E eu acredito nisso, que nós temos boas ideias dentro da nossa cidade. A gente não precisa sair para buscar novas ideias. Buscar as soluções aqui também, né, professor? Que eu acho que é importante. Exatamente. Também. Nós temos vários professores. Outra coisa que é deixar claro também, a população tem boas ideias, porque ela vive na pele, o dia a dia ali. Ela sente os problemas. Exatamente. Né? Às vezes tu vai num bairro, aí um cidadão diz, o gestor, ontem eu estava conversando com um senhor num evento que eu fui. Eu disse assim, tu chega num bairro, né, e é um senhor até de uma, não lembro qual comunidade, acho que é bairro São Pedro. Né? Uhum. E eu falei para ele, às vezes o administrador, ele chega lá, ele quer fazer uma obra aqui. Aí ele chegou, olha, nós vamos construir isso aqui nesse local. Porém, a população, o senhor ali, que já matuto ali daquela localidade, e ele disse assim, olha, o senhor, aqui o senhor não vai poder construir. Porque se o senhor construir aqui, vai acontecer isso, porque aqui tem tal coisa. Que a gente não sabe, mas aquele que vive ali o dia a dia, que vive há anos, sabe. E às vezes também a vontade do homem público nem é um anseio real e nem vai fazer a diferença que aquela comunidade precisa. Então você às vezes desprende um esforço de uma máquina pública para algo que não é o que a comunidade precisa, nem o que ela deseja, né? Então, exatamente. tem que ouvir a população. Será que a minha vontade é a vontade da população? Será que é interessante para ela? Será que vai fazer diferença na vida dela? Muitas vezes o que para mim é bom, porque eu vou ganhar visibilidade. Mas para a população não é aquilo ali o mais importante. E aí a gente lembra daquela prática
horrorosa, né, que nós tínhamos aqui na década de 80, 90, que era de não fazer obras debaixo da terra porque não aparece, não dá voto, né? Que é, exatamente. Não investe na educação porque a educação não aparece. Exatamente. Na educação não dá voto, né? Não a gente dá já voto. ouviu isso aqui no Rio de Janeiro, então a gente já sofreu muito com isso. E hoje o Brasil colhe o fruto maldito, né, claro, dessa ideia. Dessa cultura política hoje que a gente foi tem colocada, né? um dos piores índices de desenvolvimento na área da educação do mundo. Com certeza, isso não veio à toa, né? Nem surgiu aqui de uma hora para outra. Principalmente, né, na área da ciência e matemática. Agora, tem dois pontinhos aqui que eu queria falar com o professor, que são pontinhos que a gente está recorrentemente voltando aqui e que são questões que a gente vai... O professor vai falar, né? Eu vou só apenas ouvir aqui. Mas são soluções, são ideias que a gente traz da própria comunidade e que o poder público pode, se for esperto, né, colocar em prática. São dois problemas muito sérios que a gente tem aqui hoje, que é a questão da iluminação pública, que você sabe, né, é um problema sério na nossa cidade. Paga-se um serviço terceirizado de manutenção caríssimo, a taxa vem sempre na tua conta, você paga, não tem jeito. E aí, e o serviço é prestado? Não é. E a outra, essa é uma briga antiga minha, né, que é a questão das pichações, que, aliás, nem deveria ser um problema, né, já que é um crime em que o criminoso assina o seu crime, né? Então, já deveria ser muito mais fácil de achar, né? Exatamente, o ego ele dele... assinou, né? O ego dele é a assinatura dele. Tá lá, né? Então... a gente tem que entender que a administração pública moderna, ou seja, como é denominada a nova gestão pública, ela é alicerçada em algumas coisas. Primeiro, na simplicidade. Segundo, o uso de tecnologia. E o terceiro, ideias inovadoras. Ideias simples. Né? E eu vejo o problema da iluminação como um problema crônico na cidade. Sim. Entra governo e sai governo, ele sempre vem com algumas ideias, claro. Vou fazer isso, vou fazer aquilo, eu vou viajar para ver outras ideias, e isso não é preciso. Eu costumo falar para as pessoas, pô, boa ideia, Carlos, boa ideia. Eu tenho uma solução para resolver definitivamente o problema da iluminação pública em Teresópolis. O quê? É criar um aplicativo. E esse aplicativo, eu acredito que poderia ser desenvolvido por qualquer universidade aqui, posso até falar, a Estácio provavelmente faria gratuitamente, né? Coisa simples, os alunos. É interessante. E esse aplicativo seria distribuído para a população. Hoje em dia quase todo mundo tem um smartphone. Quase todo mundo usa, né, um aplicativo de maneira simplificada, bem simples, para todo mundo poder utilizar. E nesse aplicativo a pessoa vai chegar, olhou, está aqui o poste com a lâmpada queimada, ele vai informar no aplicativo. Né? Rua tal, poste em frente, número tal, tal, tal. Sem iluminação. Sem iluminação. Faltando uma luminária, ou a lâmpada está queimada. Isso aí vai cair direto no sistema lá do setor de iluminação pública da prefeitura. E com essa informação, a prefeitura vai já programar o serviço para o outro dia. Ou seja, a saída para fazer a manutenção. Exatamente. Chegou lá no setor de iluminação, o setor de iluminação vai fazer a rota para o outro dia, para a equipe. Já vai direto para o setor da almoxarifado, o setor da almoxarifado, tudo online. O setor da almoxarifado já vai selecionar o material necessário para a demanda do dia posterior. No outro dia a equipe chegou no almoxarifado, chegou no setor de iluminação, pegou já está tudo inventariado, tudo prontinho para sair. Exatamente, pegou a lista, foi no setor de almoxarifado, pegou o material e saiu para a rua. Ele não precisa andar, isso é pré-histórico, isso não existe mais. À noite, olhando para cima para ver onde tem lâmpada queimada. Não tem isso, qual o benefício disso? Primeiro, vai melhorar a eficiência. A gente vai ter uma despesa muito menor. Ele já vai direto para resolver o problema. Segundo, a eficácia da gestão pública. Ele vai resolver o problema. Ele vai resolver. Outra coisa, a população ela vai estar controlando aquilo ali. No aplicativo pode ter, inclusive, um gráfico da eficiência da administração pública. Eu vou estar ali se, olha, ele está demorando muito lá. A prefeitura. Como foi a resolução a prefeitura está demorando muito. Pode ser por cor, vermelho, amarelo, laranja. Pode botar verde se estiver muito bom. E a segunda coisa, o que é? A gente está... a terceira coisa, né? A gente está fazendo com que a população participe da gestão administrativa do município. Ele vai ter se sentido valorizado. Claro. Isso, olha, eu resolvi, eu ajudei. Isso aí, o que é? A gente tem que caminhar, Teresópolis, né, os nossos administradores, eles têm que pensar à frente. Eles devem pensar, eles têm que estar querendo tornar Teresópolis uma cidade inteligente, uma cidade digital.
que hoje é o sonho de toda administração pública moderna. Claro. É uma cidade interligada, né, com soluções simples dos problemas. E não é algo de ficção científica, pelo contrário, é Não. absolutamente plausível, viável, né, e eu diria até necessário para que a nossa cidade seja realmente uma cidade mais A interessante. prefeitura não vai gastar um centavo. Precisa gastar. Um centavo vai resolver o problema rápido. Não precisa sair, gastar dinheiro com passagem para tentar descobrir o que estão fazendo. Nem contratar estudos caríssimos. Não, né? não precisa não. Que Precisa isso, disso. que isso. É a população que vai dizer, gente. É isso que a gente está falando aqui. É, exatamente. Então, eu acredito nisso. Eu sei que isso é possível. O detalhe é alguém querer fazer isso aí. Né? Porque, Aí a gente barra na tal da vontade política. exatamente. Né? Porque que a gente até falou a última vez. da né? última vez. Às vezes Vontade política, às vezes, acaba atrapalhando esse processo. isso não vai envolver esse processo licitatório, não vai envolver dinheiro, alto custo, então não é interessante. Né? A gente sabe os motivos. Né? Tomara que não seja esse o pensamento atual. Tomara que a gente resolva esse problema. Né? Aliás, uma boa solução. Aliás, o meu amigo Lucas Guimarães, né, que é secretário de administração, o Lucas é uma pessoa ligada às novas tecnologias, pode ser um desses fomentadores, né? Quem sabe ele não se anima aí a buscar essa solução que o professor... Chama o professor lá para conversar, Lucas. E a questão da pichação? Isso. A questão da pichação é um problema. Essa ideia aí, eu tive procurando, vasculhando na internet. Não achou? Não achei. Uma ideia aí pode ser... Eu tenho uns amigos que têm umas ideias mais radicais com os pichadores. Né? Mas que envolvem violência física e tudo mais. Não resolve. Isso aí a gente já viu até pichador sendo morto. E não resolve, não vai resolver. Não vai acabar com o mal, né? Quando o inimigo é muito forte, se alia a ele. Não para praticar as práticas dele, né? Claro, porque a gente tem visto isso ultimamente. Tem gente que se alia e vira um... O que acontece? Teresópolis, eu acredito, eu até quero fazer um levantamento disso aí, Teresópolis talvez seja a cidade mais pichada do estado. Sem dúvida. Chegou o ponto, o absurdo... Eu fiz um exercício esses dias no programa, eu cheguei aqui, a gente estava em mais um desses casos em que a gente vê câmeras de segurança flagrando a ação de pichadores, normalmente são pessoas muito jovens e tudo mais, e aí um desses meus rompantes aqui, que você está acostumado já em casa, né? Eu falei o seguinte, faça um exercício, quando você vier para casa, ou quando vier para o trabalho, vá prestando atenção nos nossos prédios. Porque às vezes você passa ali e você nem vê. É aquela coisa do olhar e não ver. Você passa e não percebe. Vá para casa ou vá para o trabalho, vá para a escola, para a faculdade, fazendo esse exercício de percepção. Perceba no teu entorno o quanto a nossa cidade está emporcalhada. Porque você passa e não percebe. Se você passar e olhar para os prédios do lado, você vai se assustar. Porque praticamente todos os nossos prédios estão pichados. Exatamente. Tudo está pichado. Se a gente for ali para o lado do bairro de Fátima, nossa, ali é impressionante. Aqui, no centro da cidade. Não, né? O nosso muro foi pichado aqui. A prefeitura está com a pichação lá. A prefeitura. Hoje, se eu estivesse lá no comando, falei, cheguei lá, vergonha tira demais. agora esse negócio aí. Vergonha. É desmoralização, né? É muita vergonha. É um absurdo. Mas a solução que eu tenho para isso, inclusive, é um projeto que a minha esposa, que inclusive está aqui, ela vai me ajudar a montar esse projeto. Ela que vai fazer, gente. Ela é a cabeça pensante da família. É o seguinte, é um curso de reciclagem de pichadores. Transformar pichadores amadores em grafiteiros profissionais. Né? Então, a gente trazer pessoas especializadas da área para dar um curso gratuito. Uma informação, a gente tem um dos maiores grafiteiros em atividade aqui na nossa região, que é o Rafael Sete, né, que é um dos caras mais conceituados da área, que é um feríssima. Quem sabe essa galera não aprende com o Rafael. Exatamente, Rafael, é bom essa informação, eu não sabia isso aí. Ele é um dos caras que mais tem vontade de propagar o grafite, né, e eu tenho certeza absoluta que parar. Como seria esse projeto aí? Esse projeto seria em 2 fases. Né? Primeiro, formar profissionais da área, né? A gente pegar essas pessoas que, inclusive com apoio do Ministério Público, pode pegar os menores infratores e, como exigência, ele participar do curso. Né? E ele vai se tornar um profissional da grafitagem. Porque muitas vezes ele está ali, ele quer aparecer, mas ele não sabe fazer outra coisa. Ele não tem especialização, ele é amador mesmo. Né? E parte para a criminalidade. Então vai ter o curso com pessoas especializadas, de repente até esse rapaz que tu comentou aí, eu não conheço ele. E com apoio provavelmente da Estácio, ou certamente da Estácio, quem sabe do grupo
do Grupo Diário. Tamo junto. Se né? é pra acabar com né? isso aí, Para a gente tá dar junto. visibilidade nisso aí. Claro. Curso gratuito, curso sem gastar nada, com apoio das empresas de comércio de tinta, porque é interessante para elas, Claro. porque vai aumentar, inclusive, a venda de tinta e eles irão vender as tintas mais caras, que são as Sim, coloridas, são as não tinta especializadas, preta. né? Né? E aí a segunda fase disso, o que é? É o segundo projeto, que é transformar, que é tapume cultural. Sim. Quantas obras a gente tem em Teresópolis? Várias, Condomínios né, que estão sendo construídos, prédios, shoppings, né? Tem um shopping lá no alto que pelo menos estão falando que vai ser construído. Tem um tapume enorme ali. Então, qualquer empreendimento desse gostaria de ter aquele mural bonito na frente. Bem feito, né? Bem feito, bonito, de repente com desenho do futuro condomínio. Sim. E esse profissional, ele vai ganhar por isso. Então, tu está gerando emprego, renda. Legal. E tu está transformando a história de Teresópolis. Transformando. Quem sabe Teresópolis não pode ser a capital do grafite do Brasil. Pode ser. Inclusive, muito bem-vindo. Muito bem-vindo. Né? As pessoas... E não a cidade mais pichada. Não, a cidade, a gente está transformando, sem bater de frente com aquele... A gente está dando oportunidade. Eu acredito que a gente vai resolver entre 80% e 90%. Os outros 10% que não vão fazer esse curso, que não vão ser reciclados, são os que realmente são amadores, que não são profissionais, que não têm habilidade alguma. E que escolheram E escolheram a criminalidade. Só que o que acontece? Os outros que foram reciclados... Tem um papel de fiscalizar, porque todos eles se conhecem pela assinatura. Todo mundo sabe. Aliás, né, a gente sempre fala aqui que para combater o pichador tem que ter um pichador do lado, porque ele sabe quem é. Exatamente, eles se conhecem. E como eu disse aqui na abertura, é um crime que o criminoso assina, né? Então é fácil a identificação. Dentro disso, resumindo as duas ideias, o quê? Administração pública sustentável, ou seja, simples. Prefeitura, município, não precisa gastar um centavo. Sem gastar dinheiro público com coisa que não precisa gastar dinheiro. Não precisa. Deixa o dinheiro público para a saúde, para a educação, que esse precisa, né? Saúde custa caro, a educação custa caro, tem que ter. Porque a gente quer ser uma cidade turística, mas eu creio que o turismo ele é um meio e o fim. Ninguém vem fazer turismo numa cidade toda pichada. Ninguém vem. E o turista percebe, tá? Você que passa todo dia na mesma rua, pode até não perceber. Faz esse exercício que eu estou falando, você vai se assustar, mas o turista percebe. A primeira coisa que ele vê realmente quando ele chega num atrativo turístico, que nós temos centenas, é ver que infelizmente não está cuidado, que está pichado, né? E combater a pichação com tinta, desculpe, mas é ignorância, né? Você vai pintar, o cara vai lá e vai pichar de novo, né? Tem que combater na raiz. O maior grafiteiro do mundo é um brasileiro. Eduardo, inclusive, meu nome. Eduardo Cobra. Eduardo Cobra. Cobra, inclusive, com painéis aí. Mais de 500 no mundo inteiro. Sensacionais, sensacionais. Professor, muito obrigado mais uma vez. Eu só tenho a agradecer. Pela tua participação. Sempre muito bom receber o professor Carlos aqui. Vai voltar mais vezes, com claro, certeza. Né? Esse cenário político aí que está rolando, né? Essa disputa eleitoral tão complicada, a gente vai esmiuçar um pouco ainda. Vamos falar dessas soluções boas, né, da política pública, a política pública de verdade, né? Exatamente, com técnica, com isso, ciência, né? E isso só se aprende sentadinho no banco lá da faculdade academia, lá. Não tem jeito. Não tem jeito. Não adianta. E se digitar no Google, gente, não vem. Tem que ir lá. Próxima vez, eu creio que já vai estar, de repente, encaminhado para uma revista científica. Eu estou fazendo um trabalho científico sobre o problema de mobilidade urbana em Teresópolis. Olha, trazendo os problemas e algumas soluções. Legal. Vamos aguardar esse estudo aí, com certeza. Pô, agradeço muito a participação. Obrigado mais uma vez, né? E a gente vai encerrando o programa assim, né? Primeiro agradecendo a sua audiência, a sua participação ao longo da semana, desejando a todos um excelente final de semana e que na segunda-feira a gente esteja de volta aqui, se Deus quiser, com certeza levando até você muita informação e muita credibilidade. Afinal de contas, é a nossa marca aqui no Grupo Diário. E lembrando, sempre que pintar alguma coisa, nosso jornalismo, prioridade absoluta. Então, ao longo da nossa programação, qualquer momento, o jornalismo entra. E para você que está nos acompanhando nas redes sociais e lá no canal do YouTube, muito obrigado pela sua escolha e não se esqueça, né, de se inscrever no nosso canal e de curtir a nossa fanpage, tá bom? Excelente final de semana a todos e até a próxima. Jornal Diário na TV. Oferecimento: Hospital São José. Tudo pela vida.